você e ninguém percebeu sobre você, certo? Janela de Johari. Essa não tinha ouvido falar. É bem legal, bem legal. Então, quando você submete algumas coisas sobre a janela de Johari, então, por exemplo, a gente usa muito janela de Johari em administração de empresa. Então, o que eu fiz uma época? Eu peguei e chamei meus funcionários todos e distribuí um papel para todos. E eles tinham que dar 3 opiniões boas e 3 opiniões ruins sobre mim. E eu botei uma caixa na empresa e eles não precisavam assinar. Se identificar. Não precisavam se identificar. Porque, na verdade, era um exercício de um curso que eu estava fazendo. Porque se eu peço para se identificar, nossa, meu chefe é lindo, maravilhoso, né? Tem um volume na calça, parece que tem um negócio desse tamanho, entendeu? A galera ia mentir pra caramba. Mas pra bajular os caras, né? Agora, quando, assim, na verdade, não veio muita coisa de surpresa para mim. Mas quanto aos pontos positivos, é um cara legal, é um cara que ajuda todo mundo, é um cara paga pouco, mas é gente boa, né? Não, e o pior que não, sempre paguei acima no mercado. Só depois da pandemia que eu tive que me equiparar ao mercado, porque eu não consigo cobrar mais. Mas antes da pandemia, eu sempre paguei mais que o mercado. Só que hoje eu faço uma coisa que nenhuma outra empresa, pelo menos na área de segurança de casas noturnas, faz. Nenhuma. Eu pago antecipado. O que é isso? O cara vai trabalhar sexta, sábado e domingo, por exemplo, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã ele vai embora com o dinheiro no bolso. Eu pago do meu bolso. Tá. Certo? E eu tenho hoje 220 funcionários. Eu fiquei preocupado assim, se você pagava antes dele não, sexta. Não vai, os caras somem, não. Eu pago assim, o cara tem... Mas o líder da casa, na sexta-feira, ele já tem o dinheiro para pagar todo mundo no final de semana. Vai ser o líder também. Já é o teste do líder, já, né? Já é o teste do líder. Já é o teste do líder, é o cara da minha confiança, por isso que ele ganha mais. Lógico. E aí ele deixa o dinheiro no cofre, todas as baladas têm um cofre, né? Porque eles também têm caixa e tal. Sim. Aí eu converso com os gerentes e tal, eu tenho o meu supervisor tal. E aí o que acontece? Eu só vou mandar essa cobrança para as casas na segunda ou terça-feira. E aí as casas vão me pagar durante a semana. Quando a casa não me paga, às vezes chega no final da outra semana, eu já tenho que estar com o dinheiro para pagar de novo no final de semana. Então tem casas às vezes que fica me devendo meses. E eu segura, cacifando no meu bolso, né? Depende muito da casa. Quando eu tenho um certo relacionamento, quando eu conheço, por exemplo, tem um grupo, esse grupo que tinha 9 casas comigo, que fecharam algumas, mas é um cara que eu conheço há 17 anos. Os 2 sócios majoritários são meus amigos. São 2 irmãos que começaram na noite, eles eram promoters e tal, então são caras assim que eu seguro, às vezes, algumas coisas porque eu conheço os caras, entende? Diferente de um cliente novo, o cara chega na segunda semana, me atrasou, não me pagou, eu encerro o contrato, porque eu já tomei muito calote nessa vida. E eu, além de eu não receber, eu ponho do meu pros caras, entende? Então, quando eu fiz isso, apareceu as partes boas, eu não me surpreendi muito, porque, é um cara inteligente, é um cara que trata muito bem os funcionários, é um cara que tá disposto a pôr do bolso para pagar a gente, então é um cara honesto, nunca fiquei devendo R$1, então tudo bem, essa parte é legal. Já os pontos negativos, às vezes é muito explosivo, às vezes não deixa a gente falar, às vezes... E aí eu fiquei impressionado com a quantidade que veio disso, né? E aí eu falei, opa, realmente, então eu tô... embora às vezes eu possa até ter razão no que eu tô falando, eu não posso oprimir o funcionário desse jeito, eu preciso pelo menos deixar ele falar... tenho que ouvir o cara e tal. E isso para mim foi um exercício sensacional para eu poder começar a enxergar coisas que eu não enxergava sobre mim. Entende? E eu sei que, embora hoje, cara, de um ano para cá eu mudei muito, assim, eu tô muito mais tranquilo, assim, raramente eu grito, eu sou um cara muito mais sossegado, mas eu explodia muito, era muito nervoso e tal. Então o que eu fiz para evitar esse tipo de problema? Eu criei uma hierarquia na minha empresa que hoje na minha empresa, mesmo com 220 funcionários, só 2 pessoas falam comigo na empresa. São 2 pessoas da minha altíssima confiança, são 2 pessoas que têm uma inteligência emocional gigantesca, que me conhecem há muitos anos, né? E que sabem que quando eu tô nervoso e eu explodo, a melhor coisa a fazer é ficar quieto e deixar passar. Daqui meia hora, 1 hora, ele fala, patrão, posso falar com você? Fala, o que foi? Aí já viu que eu tô mais calmo, é que sabe, aquela hora eu só queria falar um negócio que eu tinha esquecido de falar, isso, aí eu dou aquela murchada,
peço desculpa, puta, desculpa, tal, eu fiquei bravo, entendeu? Só que os caras já sabem, e aí são caras que ganham bem, ganham bem pra caramba, isso, né? Já pra aguentar, às vezes, quando eu explano, porque eu tenho muita responsabilidade, cara. Sim. Você imagina, 200 e poucos pais de família trabalham pra mim, é mais de 1000 pessoas que dependem de mim, cara. Sim, entende? São 200 e poucas famílias que dependem de mim. E eu sou eu e Darwin. Eu não tenho sócio, eu não tenho nada, então, tipo assim, quando aperta a coisa, quando eu tomo um calote, quando eu perco uma casa grande, quando acontece um problema, um processo e tal, cara, é eu e eu, não tenho mais ninguém pra rachar o preju comigo, entende? Imagina. Ô, Chileno, já que você falou em Darwin, vou voltar. O nosso assunto aqui é muito grande e assim, a gente vai indo, depois volta, né? E vem cá, então você se descobriu com 35 anos, né? Mais ou menos, talvez 34, talvez um pouco menos. Eu acho que eu sou desde, sei lá, que eu me entenda por gente. E eu tomei uma surra do meu pai o dia que ele descobriu que eu era, né? Eu fazia catecismo obrigado. Você era o quê? Eu era... Não, ainda sou São Paulino. Não, eu sempre fui ateu. Só que eles descobriram, porque eu fazia catecismo obrigado, ia lá de má vontade pra caramba, e aí, não sei se você lembra, em 98, 99, surgiu o tal do bebê de proveta. Sim. E a professora do catecismo, professora Paula, cara, ela pregava ali, né, instruía a gente no catecismo, e eu sempre estava... Nesse dia ela também descobriu que eu era ateu, né? Falou, então o que você está fazendo aqui? Eu falei, aí surgiu um monte de assunto, eu falei, existe bebê de proveta? Como que Deus vai fazer um bebê de proveta e tal? Debati com ela, ela me levou para casa, nesse dia me deixou em casa, eu tomei um cacete do meu pai, porque eu era ateu esse dia aí, mas depois passou. E como foi pro seu pai, com 35 anos de idade, pastor, descobrir que o filho dele era ateu? Na verdade, assim, por respeito ao meu pai, de começo eu não falei. E aí eu publiquei meu livro, né? E aí eu pensei assim, dou ou não dou pro meu pai, né? E aí eu não dei no livro do meu pai. Por respeito a ele. Só que o meu pai... Eu tenho uma sorte muito grande, que assim, que apesar do meu pai ser muito dogmático na religião dele, meu pai é um cara muito culto. É um cara que fala 5 idiomas, é um cara que fez 2 universidades, é um cara que... O irmão dele é doutor em filosofia, a minha avó era reitora de uma universidade. Então eles sempre foram... Depois eu conversando com meu tio, né? Meu tio falou assim... Cara, o teu pai com 10 anos, ele já lia Dostoiévski, ele lia Shakespeare, tal. Então ele entrava nos debates com a minha mãe, né? Que foi minha avó. E o meu tio falou assim, eu me sentia um inseto, porque eu não conseguia acompanhar. E ele e a minha mãe, eles entravam nos debates assim, incríveis. E aí o que eu fazia? Eu pegava um tema, estudava uma semana inteira, na outra semana eu puxava o assunto e aí ficavam nós 3 debatendo. De repente mudava uma vírgula, eles iam para outro assunto e aí eu ficava boiando de novo. Porra, eu ficava boiando de novo, tal. E eu fui saber disso agora, depois de adulto. Né, depois de adulto, conversando com meu tio. E eu também já estudava com 10 anos de idade. E aí agora, de 3 anos pra cá, que eu fui descobrir, né, fazendo avaliação neuropsicológica, que eu sou superdotado, e aí fui fazendo os meus filhos, e os meus filhos também são superdotados. E aí você percebe um padrão. Então, muito provavelmente, meu pai também é superdotado. Realmente, né? Pra falar 5 idiomas já dá meio que exatamente. Claro, né? E meu pai toca uma porrada de instrumentos, né? Meu avô era maestro. Então, assim... embora meu avô morreu com 10 anos, meu pai tinha 10 anos de idade, meu pai fugiu de casa com 10 anos de idade, meu pai viveu na FEBEM, meu pai usou droga, meu pai foi preso, e mesmo assim ele fez 2 faculdades, ele fala 5 idiomas, então tipo assim, parece que, né, são 2 mundos paralelos totalmente diferentes. Então, só que chegou um dia que ele falou assim, puxa filho, você não vai me dar de presente um livro que você escreveu? E eu falei, pai, para mim seria uma honra te dar um livro. Eu só não quero que o senhor ache que eu tô faltando com respeito com a sua fé, né? E ele falou, não, imagina, de jeito nenhum, tal. E aí eu dei um livro para ele, tal. Só que no meu livro, é engraçado... Foi um desses 2 aqui? Foi o Deus da Filosofia primeiro, né? Que eu lancei na pandemia, em 2021. Só que no meu livro, eu passo 85% do tempo defendendo Deus. Então as pessoas falam, não vou ler um livro de um ateu. E é o contrário, as pessoas leem meu livro e falam, cara, você me deu mais motivo para acreditar em Deus. Eu falo, pô, legal. Porque assim, eu falo primeiro dos deuses da mitologia, depois eu falo do Deus de Platão, Deus de Aristóteles, Deus dos estoicos, aí eu entro no Deus cristão. A maior parte do livro é o Deus cristão, porque a gente vive num país cristão. Sim. Então eu falo de Santo Agostinho, eu falo de São Tomás de Aquino, eu falo de Pascal e eu falo de Isaac Newton, que embora muita gente não saiba, ele também era teólogo. Ele também era teólogo, apesar de físico.
Aí eu falo do Deus judeu, eu falo do Deus muçulmano, são pequenos relatos, eu falo do Deus de Spinoza, né? Aí eu falo do modernismo de Immanuel Kant, como Immanuel Kant tenta fazer uma transição, mesmo ele sendo cristão, ele tenta tirar a responsabilidade da moralidade da mão de Deus e colocar no ser humano, porque ele era um racionalista, né? E aí eu falo dos cavaleiros do ateísmo, os filósofos, os principais filósofos que tentam, aí eles tentam desconstruir tudo que eu escrevi até agora no livro, né? Eles têm argumentos para tentar desconstruir, embora eu esteja fazendo uma alusão aos Cavaleiros do Apocalipse, eu peço uma licença poética, porque são 5, né? Então, Ludwig Feuerbach, Marx, colocou um a mais, Darwin, Freud e Nietzsche, né? E aí no penúltimo capítulo eu falo do Deus brasileiro e no último capítulo eu falo do Deus do professor Marcos, como eu vejo o Deus hoje. E por que eu falo hoje? Porque eu já vi de outras formas e amanhã, não sei, posso ver de outra maneira. Eu não estou fechado nas minhas crenças ou descrenças, entende? Se for comprovada, eu me permito questionar meus paradigmas, né? Eu tive uma experiência uns anos atrás de um cara que encostou em mim, eu tinha acabado de conhecer o cara, deu 5 minutos, o cara falou assim, irmão, você me permite encostar em você? Eu ia dar uma palestra no evento, passei lá, e eu falei, tá bom, né? Tipo, aí o cara botou a mão no meu ombro, fazia 1 ano e meio que minha mãe tinha morrido. Ele falou assim, uma senhora de cabelo branco, de óculos, e até aí eu tô tranquilo, tá? Ele virou e falou assim, Maria José Correia, nome da minha mãe. Aí eu, cara, nome e sobrenome. Eu nunca tinha postado nada na minha mãe em rede social. E depois, eu não tinha o tanto seguidor que eu tenho hoje, né? Aí ele falou, olha, ela manda dizer que ela olha pelos seus filhos, Gabriel e Gustavo, nomes dos meus 2 filhos. Não faz quanto tempo que ela desencarnou? 1 ano? Não, 2, não chega a 2, 1 ano e meio. Cara, fazia 1 semana que tinha 1 ano e meio. E aí o cara começou a falar uma cacetada de coisa da minha vida, assim. Ele falou endereço de lugares, cuidado com esse lugar, não sei o quê. E aí eu não lembrava, fui procurar no meu celular, eu tava negociando, fazendo um negócio com endereço, tipo, coisa que não tem em rede social, não tem no YouTube, né? Tipo assim, o cara é absurdo. Não tinha como o cara saber. Absurdo, não, absurdo. O cara falou, inclusive, infelizmente, faz 2 meses ele faleceu de câncer, ele virou muito amigo meu depois. Eu ia pedir pra você vir com esse cara aqui, não, meu. Ele é bizarro, cara, ele é bizarro. Ele foi ele e o sócio dele que fez faculdade com a minha mulher, que é muito amigo meu, eles foram no Inteligência do Vilela. Depois, se você quiser, eu te mando o link. Legal. Ele é fora de série, infelizmente ele faleceu de câncer. E assim, minha sogra e minha mulher são espíritas, minha irmã é budista, e aí eu saí meio atordoado, assim, tal. E aí eu falando com a minha mulher, falando com a minha irmã, e elas, não, você tem que acreditar, tá vendo, não sei o que, blá, blá, blá. Aí de novo, 1h eu liguei pro Alexandre. Eu falei, cara, pelo amor de Darwin. Eu falei, tá acordado? Ele falou, tô assistindo um filme e tal. Eu falei, cara, pelo amor de Darwin, eu preciso de uma voz cética, porque se eu ficar ouvindo minha mulher, minha sogra e minha irmã, que tudo acredita em reencarnação, não sei o que, daqui a pouco eu tô igual, né? E eu queria te contar um caso assim assado. E aí eu contei pra ele, e ele falou, cara, aconteceu a mesma coisa com meu irmão. Meu irmão foi fazer um mochilão na Europa, ele tava andando numa praça, em Portugal, um cara esbarrou nele, sem querer, o cara pediu desculpa, de repente o cara falou assim, você me perdoa, eu sou sensitivo, eu queria te falar uma mensagem que teu pai tá te mandando. E falou pra ele uma porrada de coisa que não tinha como saber. Não tinha como ninguém saber. Um cara aqui, ele tava fazendo mochilão na Europa, não conhecia ninguém e tal. E aí meu irmão veio me questionar e tal, e ele respondeu uma coisa que eu sempre respondo, eu não sei. Não sei explicar. Qual a conclusão que eu e o Alexandre a gente chegou? Que essas pessoas, elas acessam informação. Jung, que foi um dos discípulos de Freud, uma das coisas que ele rompeu com Freud, além dele comer as pacientes, porque ele era meio místico, assim, né? Jung acreditava em algumas coisas que Freud não acreditava. Freud era ateu bem radical. Sim. E Jung acreditava, por exemplo, em uma coisa que chama inconsciente coletivo. Ele diz que tudo que a gente faz fica numa malha de conhecimento e que qualquer pessoa pode ter acesso. Algumas pessoas conseguem, né? Tanto que o Lyell falava que o que ele fazia não era espiritual, era físico. Ele chamava de expansão da consciência. Que é mais ou menos a mesma coisa que Jung fala. Que tem pessoas que conseguem acessar essa malha e retirar o conhecimento de qualquer pessoa que ela quiser. Entende? E assim, eu não tô falando que ele fez só comigo. Cara, ele fez isso comigo e com uma porrada de gente que eu conheço.
Teve uma amiga minha que falou assim, eu sou médium, eu e meu marido, há 40 anos, me dá o telefone desse cara aí que eu quero ligar pra esse cara, eu quero ver o negócio assim. Eu falei, tá bom. Dei o telefone, cara, deu uma semana, ela me liga gritando, ela e o marido, tá aí meu marido aqui no carro. Liguei pro cara, o cara falou o nome do meu filho que mora na Europa, falou o nome da minha avó que morreu, falou o nome que não sei o que. Cara, como? Entende? Então qual o resultado, né, que eu e o Alexandre, qual que a gente chegou? Ele acessa informação de alguma maneira, ele acessa informação. Isso é inegável, porque realmente eu fui prova disso. Fez isso com a minha sogra, fez isso com a minha mulher. Agora, da onde vem essa informação? Se é inconsciente coletivo, se é outras vidas, se é guias espirituais, se é... Não se ele é sócio ideia. do Google. Cara, não faço ideia, cara, não faço ideia. O que eu sei é o seguinte, eu não preciso ter resposta para tudo para viver bem. Quem pretende responder tudo é a religião, não sou eu. Entende? Então eu fico confortável em dizer eu não sei algumas coisas. Porque eu não sei. Simples assim. Sei muita coisa. Estudo muita coisa. Mas nunca consegui esgotar tudo que tem de conhecimento. Então tá tudo bem eu não saber também. Entende? O que não quer dizer que é prova de Deus. Entende? Isso a gente chama de falácia da ignorância. Sim. Você consegue provar que Deus não existe? Não. Então, tá vendo? Então Deus existe. Não. Só quer dizer que eu não consigo provar. Entende? Como que ele faz isso? Não sei. Você consegue provar que não é outras vidas? Não consigo. Então quer dizer que outras vidas existem? Também não. Quer dizer só que eu não consigo provar. E que ele consegue acessar a informação de alguma maneira. Agora, como? Não sei dizer. Não sei dizer de verdade. Então, como bom professor de filosofia... Nesse sentido, quando eu fui estudar Viktor Frankl, porque quando eu me descobri ateu, eu virei um ateu radical, né? Tipo, não, Deus tipo só faz mal. O crente inicial, igual né? o crente inicial apaixonado, né? Só que tem uma diferença entre o crente e o ateu, né? Porque o crente ele descobriu a verdade, né? Para ele é a verdade dele, a salvação eterna, ele descobriu e ele fica te enchendo o saco, ele quer que você vá na igreja, ele quer que você... Eu encaro isso como uma prova de amor. Por quê? Sim. Porque ele quer que você enxergue a salvação como ele enxergou. Se ele não se importasse com você... Não tentaria te convencer. Tava nem aí. O ateu não. Ele fica tentando, aquele ateu chato, ateu que fica tentando desacreditar. Ele descobriu que é tudo mentira. Ele quer desacreditar seu Deus, só que ele não vai pôr nada no lugar. E às vezes você precisa dessa muleta metafísica. Por isso, é a única coisa que eu tenho contra Nietzsche, no seu livro Crepúsculo dos Ídolos, ele começa o livro dizendo assim: quebrantarei vossos ídolos, porém não espere que colocarei nada no lugar. Isso é a única coisa que eu sou contra essa gente. Por quê? Porque tem gente... Eu descobri que tem gente que precisa de Deus para ter um rumo. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Até porque a nossa sociedade induz, a criação que a gente tem induz você a ter Deus como um senso moral. Entende? Então, assim, mas se a educação fosse outra, ok, se a educação fosse outra, até porque os países hoje que têm o maior IDH do mundo são países com maioria ateia, né? Então a Suíça, a Finlândia e tal, são países que chegam a ter 87% da população ateia. Sim. E aí a gente pratica de verdade educação secular, né? Eu não faço as coisas porque eu não quero que os outros façam. Agora, não existe nenhum povo na história, existe uma tribo na Amazônia chamada os Piranis, se eu não me engano, e me falaram, não, eles eram ateus tal, e na verdade eu fui estudar, não é bem assim, eles não acreditavam numa ideia de Deus. E quando você diz ateu, você está dizendo qualquer deus de qualquer etnia, qualquer etnia, qualquer lugar. É Buda, é Maomé, qualquer um. Certo. E aí os Piranis, na verdade, eles não acreditavam numa figura de Deus, mas eles acreditam em algumas metafísicas. No sol e não sei o que lá, na energia da natureza. Que não deixa de ser um Deus, que não deixa de ser um Deus. Então, na verdade... nos meus estudos, nunca existiu de verdade um povo 100% ateu, né? E aí eu te pergunto, será realmente que é uma coisa intrínseca nossa, porque realmente existe um Deus? E aí eu preciso me perguntar, porque como professor de filosofia, eu sou obrigado a estar sempre questionando meus paradigmas, ou que é porque o ser humano ele se dá importância demais e ele quer ter resposta para tudo, e quando ele não acha a resposta, ele coloca Deus na equação. Resolve, entende? né? Até porque esse dia que aconteceu esse negócio aí, que eu fiquei muito abalado, né? Eu fui para casa e aí a minha mulher me falou uma coisa que me tranquilizou muito. Ela falou assim, olha,
muita coisa que antes a gente não explicava e era tido como magia, hoje a ciência explica. Então talvez a gente só não consiga, o que esse cara fez com você, talvez daqui a um tempo a ciência consiga explicar. Entende? Cara, e isso me deu uma paz de espírito, porque é verdade. Né? Antes era tudo, e é por isso que Nietzsche diz aquela frase famosa, Deus está morto. E quando ele fala que Deus está morto, ele não estava falando de Deus propriamente dito, porque Nietzsche ele era formado em filologia, estudo dos documentos antigos. Então Nietzsche ele era um mestre com as palavras, assim, né? Com jogo de linguagem. E tanto que e ele não explica, né? É só quem realmente estuda a fundo vai entender. Por exemplo, a autobiografia dele se chama Esse Homo. Esse homo do latim significa eis o homem. Alguém sabe aqui aonde foi dito isso? Não. Eis o homem quando Pôncio Pilatos apresenta Jesus para a multidão. Ah, verdade. Ele diz, eis o homem. Ou seja, quando ele faz uma autobiografia dele com eis o homem, ele está se colocando em pé de igualdade com o cristianismo. Porque Nietzsche ele gostava de Jesus, ele não gostava do cristianismo. Ele dizia assim, o último cristão morreu na cruz. Ele dizia, certo? Então ele fala, irei guerrear com o cristianismo. E a guerra só se faz entre iguais. Porque quando um é muito mais forte que o outro, é um massacre, não é? Então ele se coloca em pé de igualdade. Só que você só vai entender isso se você for estudar latim, se você for estudar, né? Então quando ele diz que Deus está morto, ele não estava falando, né? Ele não estava falando de Deus de verdade. Ele estava falando dessa ideia de que Deus é responsável por tudo. Ah, você está doente, teve uma pandemia, é porque Deus está castigando as pessoas. A colheita foi ruim, porque Deus está castigando. A colheita foi boa, porque Deus está abençoando. Essa ideia da Idade Média, que Deus respondia tudo, com o advento das ciências, e Nietzsche viveu no século XIX, né? Ele morre em 24 de agosto, se não me engano, de 1900. Ele nasce em 1844 e morre em 1900. Ele diz que a ciência estava substituindo Deus em muitos sentidos, mas ciência também era niilismo. Você também estava virando Deus para algumas pessoas e a ciência também não ia responder tudo, entende? Então quando ele fala Deus está morto, se é Deus, uma das premissas de Deus é não poder morrer, né? Então se está morto não era Deus, se era Deus não poderia estar morto. Então é um jogo de palavras que Nietzsche usa para falar sobre esse conceito de Deus. Não necessariamente ele estava falando da divindade, porque ele não acreditava. Não tem lógica você falar de algo que você não acredita, né? As pessoas falam para mim assim, quero ver se um filho teu ficar doente, o que vai acontecer e tal. Eu falo, olha, eu não posso dizer que não. Mas eu vou te falar, eu fiquei com a minha mãe no hospital até minha mãe morrer. Eu que fiquei com a minha mãe os últimos dias no hospital. E eu, hora nenhuma, eu senti vontade de orar a Deus e pedir. Porque eu dou uma metáfora muito simples. Eu gosto, às vezes, de exagerar um pouco nos meus exemplos para as pessoas entenderem. Vamos supor que você saia aqui com esse teu Rolex, que vale 100 mil, e venha 2 caras de moto para te assaltar. Você vai gritar pelo Homem-Aranha? Ou pelo Batman? Por que não? Porque eles não existem. Porque você não acredita que eles existem. Não faz sentido pra você. Você vai se sentir um idiota chamando Batman! Batman! Estão me roubando! Homem-Aranha! Estão me roubando! Você vai se sentir um idiota. Sim. Porque pra você não faz o menor sentido. Você vai chamar o quê? Polícia! Entende? Então,